Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, dos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, pelo espíritos de André Luiz e de Emmanuel. O programa Opinião Espírita é apresentado por mim, André Luiz Querine Vilar. É uma alegria, é um privilégio, é uma honra nos encontrarmos estudando, refletindo e trazendo para os nossos corações um pouquinho da paz, do lenitivo, que as informações espíritas têm para nos trazer, para nos dar. Hoje começaremos o capítulo 36, Necessitados Difíceis. Necessitados, agravado pelas suas próprias dificuldades. Dificuldades de índole, dificuldades de caráter, dificuldades nas escolhas, as dificuldades que compõem o nosso dia a dia. Esta mensagem foi recebida por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, e ele utilizou como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 1. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12 tem como título: Amai os vossos inimigos. E o item 1 é uma passagem bíblica que tem como título: Pagar o mal com o bem. Diz Mateus: Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 20, versículos 43 a 47. Pagar o mal com o bem. Esse ainda é um desafio dos mais difíceis que nós temos dentro do cristianismo. Jesus, ele não pede para amarmos o pai, ele não pede para amarmos a mãe, ele pede para amarmos a todos, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, aqueles que estão em constante trabalho de nos atrapalhar a nossa marcha evolutiva. Quando estudamos a vida de Chico Xavier, quando estudamos a vida de Vicente de Paulo, quando estudamos a vida de Gandhi, que no momento do atentado ele perdoa aquele que lhe deu um tiro, nós percebemos que, tirando esses grandes iluminares que passou em nossos meios, nós, pessoas ainda dotados de muitos ressentimentos, ainda temos muito presentes o nosso passado, estamos muito longe de sermos um espírito puro. Muito pelo contrário, nós estamos mais para o espírito da terceira ordem, que é onde nos encontramos verdadeiramente, do que já na condição de um espírito virtuoso, caridoso. Para que eu possa compreender essa mensagem, eu preciso me colocar no meu devido lugar. Quem é o verdadeiro André? Eu ainda sinto sentimentos que fogem do que o Evangelho me convida. Eu ainda não consigo olhar com ternura direito para aqueles que Deus colocou dentro de uma própria casa. A minha luta para as pessoas fora de casa é ainda maior. Então nós vamos reconhecendo as chagas que temos e não vamos mais buscando justificativas.
Um dia amaremos aos que nos amam e um dia amaremos aqueles que nos perseguem. Eu me recordo de uma história de Chico Xavier, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, em que ele conta a respeito de um padre de uma cidade vizinha de Pedro Leopoldo. E esse padre não perdia a oportunidade de falar do Chico, da mediunidade, do espiritismo, e censurava, condenava, blasfemava, criava as fake news, que hoje está tão na moda, não é? As falsas notícias. E aquilo Chico lia, ficava muito triste porque envolvia a família dele, envolvia a comunidade espírita. Ele não estava triste porque era o seu nome que estava ali, isso não. Mas ele ficava triste porque falava dos irmãos, dos parentes, do centro, dos espíritas. E aquilo de alguma forma o incomodava. Mas ele nunca vibrou nada contra o padre. Ele sempre respeitou o comportamento do padre, nunca levou adiante, nunca respondeu à ofensa, nunca pagou o mal com o mal. Júlio Maria era o nome do padre. E um dia Emmanuel se fez visível a ele e falou assim: Chico, você lembra do padre Júlio Maria da cidade tal? Ah, me lembro, Emmanuel. Ele acaba de desencarnar e nós precisamos orar por ele. O Chico perguntou para Emmanuel: mas Emmanuel, ele nos prejudicou tanto. Ele prejudicou o espiritismo, ele prejudicou a minha relação com os meus próprios irmãos, ele tumultuou as tarefas do centro espírita com seus escritos, você mesmo era alvo de recorrentes críticas que ele fazia. Como é que nós agora vamos orar por ele? Aí Emmanuel, com toda aquela serenidade que compunha o seu trabalho, disse: pois é, Chico, o que Jesus nos ensina a apagarmos o mal com o bem. Foi um companheiro infeliz que tinha uma grande cultura de Jesus, tinha um grande amor pela batina, mas ainda não desenvolveu respeito pelas diferenças. E cabe a nós, Chico, fazermos a diferença. E ali Chico e Emmanuel passaram a orar por aquele padre recém-desencarnado. Não é o nosso caso ainda. Ainda não estamos em condições de orar pelos outros. Ainda não estamos em condições de pedir pelos outros. Mas já temos condições sim de olharmos para o espelho e vermos: olha, eu tenho dificuldade com aquela pessoa. Como eu posso fazer para não entrar numa dividida desnecessária, numa briga desnecessária? Nem sempre eu estarei bem, nem sempre eu estarei equilibrado, nem sempre eu estarei com a minha vibração elevada ao ponto de estar sendo assistido e amparado pelos bons espíritos. Mas é a nossa tentativa, mais importante até do que o ato em si, é o que está por detrás dele por meio da intenção. Eu posso até não conseguir levar adiante, mas eu tenho a intenção de ter uma relação de paz. Eu posso até nem sempre me calar frente ainda às minhas mazelas, às minhas fragilidades, os meus conflitos, mas qual que é a minha intenção verdadeira? São as intenções que são levadas a sério por Deus e pela lei divina. A ação é uma consequência da intenção. Se hoje eu não consigo ter a ação, mas eu já tenho a intenção, mais cedo ou mais tarde a intenção impulsionará a ação. Agora, quando eu não tenho ação e quando eu não tenho intenção, aí fica muito difícil de falarmos, de amarmos o próximo, tanto aqueles que nós já amamos, tanto aqueles que já nos amam, quanto aqueles que nos perseguem, nos odeiam, divulgam a maldade a respeito de nós. Então, nessa temática maravilhosa dos ensinos de Jesus, vem Emmanuel
e tem como título uma mensagem curiosa. Ele nos diz: necessitados difíceis. E começa Emmanuel nos dizendo: em muitas circunstâncias na terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenasa a existência, em forma de tristeza, abandono, enfermidade, privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras, piores talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Há dias e há momentos da nossa jornada evolutiva que não estamos ainda preparados adequadamente para lidarmos com sabedoria, para lidarmos com moderação, com as lutas que nos chegam. Ah, você é espírita, você precisa dar o testemunho. Vejamos bem, nós somos espíritas, nós cremos na reencarnação, nós procuramos viver o que Jesus nos ensina, mas também somos limitados. Também somos espíritos em evolução. Também temos as nossas contas para pagar, os nossos dramas para resolver, as nossas inquietações. Não é porque eu sou espírita que a vida é mais fácil. Não é porque eu sou espírita que tudo vem de mão beijada. Não é porque eu sou espírita que eu já tenho que ser um Chico Xavier. Não, é a labuta de cada dia. Eu tenho que cobrar de mim o que eu dou conta. Se eu cobro demais, é igual um carro quando eu ponho mais peso do que ele suporta. E ele não vai para frente. Mas eu posso, às vezes, levar mais coisas no meu carro evolutivo. E por preguiça, por inércia, eu deixo para lá, eu não levo adiante, eu não me preocupo muito. Temos que achar esse equilíbrio. É esse equilíbrio que Emmanuel nos fala no dia de hoje. É acharmos essa linha tênue que nos liga ao entendimento, que nos liga à compreensão. E aí sim, pegando o postulado de Jesus, o amai-vos uns aos outros, o amai os inimigos, o viver em paz num mundo tão agitado como o nosso, é o desdobramento do trabalho. É o desdobramento da nossa própria perseverança. Às vezes nós vamos levar a vida toda para desenvolver um pouco de compaixão, um pouco de humildade, um pouco de fraternidade. Nossa, mas a vida toda só para isso? São pequenas vitórias que conquistamos. Enquanto em 6 anos eu me formo para médico, e depois 2, 3 ou 4 anos de residência, e eu vou atuar em determinada área, eu peguei logo o curso, talvez dos mais complexos que nós temos, pela própria anatomia do corpo humano, pela complexidade do corpo humano. Não se forja um verdadeiro espírito em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos. Evolução intelectual se aprende no banco escolar. Evolução moral se aprende no dia a dia. Só que estamos num período em que o padrão do pensamento do encarnado é muito baixo, por tudo que passamos e por tudo que estamos passando, e por não sabermos como será o dia de amanhã. Isso faz com que crie uma psicosfera negativa em que nós somos herdeiros dela mesma. Hoje vivemos em função das criações que alimentamos. Então acordamos abatido, acordamos com o nosso coração descompassado, acordamos já sem preparados para os embates no trabalho, no trânsito, no café da manhã com a família. E isso não é bom.
Nós precisamos também dar uma diminuída no trabalho mental. Pegar um momento e falar, pera, nem trabalho, nem celular, nem televisão, nem ficar ouvindo música. É encontrarmos aquele momento em que eu vou analisar minhas ações. Eu vou baixar minha produção mental, eu não vou ficar com aqueles problemas do cotidiano e eu vou encontrar ali uma oportunidade de uma análise. Mas isso sou eu que vou encontrar dentro de mim, dentro de minhas possibilidades, dentro do que eu já aprendi, eu vou encontrar as respostas que eu preciso. Mas continua Emmanuel. Tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Esse é um problema que nós temos que tomar muito cuidado. A TV A Caminho da Luz tem sempre o chat dos programas abertos ao vivo. A gente deixa ele liberado. Mas nós dizemos sempre, a partir do momento que entra no viés político, vamos parar. As pessoas podem comentar ali tudo o que está sendo dito, podem discordar do que dizemos, mas não adentremos em assuntos que gerem polêmica política, religião, problemas familiares. Não. Não é esse o objetivo do chat das transmissões ao vivo que temos aqui pela TV. Tem pessoas que estão enganadas e acham que estão certas. Tem pessoas que acham que os outros estão enganados. E nessa nós vamos. Então, como é que eu sei se verdadeiramente eu estou certo ou não? O certo é um ponto de vista. E como todo ponto de vista está sujeito à transformação. Hoje eu penso assim, hoje eu ajo assim, mas há 10 anos atrás eu pensava e agia de outra forma. E daqui a 10 anos eu pensarei e agirei diferente do que eu penso e ajo hoje. A vida é uma evolução. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes na ânsia de querer levar uma informação, na ânsia de querer levar um ponto de vista, eu estou ofendendo, eu estou magoando, eu estou dividindo. Nós estamos com a herança até hoje da polarização da última eleição presidencial que tivemos no Brasil. Tem até hoje pessoas que não voltaram para o templo religioso porque o chefe religioso tomou uma bandeira de um partido. Nós temos até hoje filhos e pais que não se falam e não se visitam por conta de discussões na véspera da política. Então não vale, nós não temos que entrar nesse campo. Pode ser que o enganado seja eu. Não é porque é meu pensamento que é o correto. Como espírito em evolução, evolui também o meu posicionamento, a minha forma de entender o meu derredor. Vou mudando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o enganado sou eu. Mas eu estou certo de que eu estou certo. E eu levo adiante. E às vezes brigo, fio, magoo e não percebo. Por coisas que não valem a pena. Não vale a pena perder saúde, não vale a pena entrar em dividida que não nos levará a lugar algum. Não vale a pena. Só vamos criar dificuldades desnecessárias. Somente isso. Continua Emmanuel. Ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Então tem muitas pessoas que vão no centro e a fome que eles têm não é a fome física, é a fome do Evangelho. Não é o que comer, não é o que beber, é a fome do Evangelho. Eu recentemente conversei com uma pessoa no atendimento fraterno em que a pessoa veio com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas lutas, veio até mim, falou, André, podemos conversar um pouco? Podemos. Foi num domingo pela manhã no centro. Entramos na sala e ela me narrava, olha André,
Graças ao bom Deus, eu tenho um emprego, eu tenho um marido que demonstra afeto por mim, se preocupa comigo, eu tenho filhos saudáveis. Mas às vezes, André, eu entro numa apatia pela vida que eu não sei o que é. Eu entro num estado que eu não sei o que é. E aquilo tem me consumido muita energia. Aquilo tem consumido muito de mim. E aí os benfeitores amigos, sempre muito presentes, prestativos, disse, olha, o problema dela é o encontro com Jesus. Convide-a para um dia de estudo, para abrir a perspectiva a respeito da vida e da morte, a respeito do papel que nos cabe enquanto encarnados. Fiz o convite a ela ficou de pensar, de ver com a própria família, e na segunda-feira ela estava lá estudando. E hoje eu vejo ela dando continuidade na sua jornada, já com menos desses problemas de quando ela chegou na casa espírita. Então encontrou na sopa fraterna, encontrou no estudo, encontrou no trabalho, o ensejo para continuar a sua evolução. Então são aquelas pessoas que têm a fome do Evangelho. Como é o nosso caso também, não estamos isentos dela, da mesma forma que o almoço, a janta saciam a nossa fome, o Evangelho sacia também a nossa angústia, sacia também as dores da alma, nos dá o estímulo que tanto precisamos. Então, uma maravilha quando vemos o Evangelho como uma fonte também para lidarmos com as nossas lutas do dia a dia. Continua Emmanuel. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobratórias, o incenso louvaminheiro da multidão. Às vezes, renteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade e ouvi-los e a obedecê-los até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe precintuem determinadas obrigações. Entretanto, observa que para lhe ser útil, não lhe será lícito efetivamente aplaudi-los à maneira do caçador que finge ternura à frente da presa, a fim de esmagá-la com mais segurança. Olha o panorama que o Espírito amigo nos passa, não é? Nos mostrando que é nos escaninhos da existência humana, no laboratório doméstico, no laboratório profissional, no laboratório religioso, que nós vamos forjando a têmpera que vai nos auxiliar a criarmos essa resistência contra o mal e a partir daí pagarmos o mal com o bem. A partir daí, levarmos adiante um pouquinho do que já temos condições para levar. Pela falta de conhecimento de quem nós somos, estamos com muitas dificuldades de vermos se já estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Como a vida se tornou muito dinâmica, fluida, rápida, é tudo para ontem, nós não estamos tendo tempo para nós,
Temos o tempo para cuidar do filho, temos o tempo para o casamento, temos o tempo do trabalho, mas às vezes não temos o tempo para nós. E nós vamos vivendo a vida, e nós vamos vivendo a vida, e nós vamos aproveitando a vida. E nem sempre damos o que podemos, por falta de nos conhecer, por falta de vermos quem verdadeiramente somos e o papel que está em nossas mãos desempenhar. O papel que nos cabe desempenhar. Então eu tenho que fazer essa reflexão. Será que efetivamente eu estou fazendo tudo o que eu posso? Será que efetivamente eu estou lidando da melhor forma com aquela pessoa difícil que está na minha vida? Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do templo de oração? Será que eu tenho me dedicado um tempo especial para fazer desta relação tão difícil, pelo menos uma relação amistosa, pautada no respeito, pautada na reciprocidade mútua? Então são as questões que Emmanuel nos levanta hoje. E ele encerra dizendo: como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntarás: como menosprezá-los se carecem de apoio? Aqui é interessante, não é? Se são companheiros e companheiras que precisam do nosso apoio, do nosso afeto, do nosso sentimento, da nossa palavra amiga, do nosso gesto cordial, será que estamos empregando com ele tudo o que podemos, tudo o que devemos para mantermos esta cordialidade como a mensagem de hoje nos propõe? Ou vamos levando a Deus dará, seja o que Deus quiser? Continua Emmanuel. Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhe confiou, mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. É pequenas ações que nos ajudarão um dia a ser Chico Xavier. Para Chico, todos eram importantes, independente se era sua mãe, se era seu pai, se era seu irmão, independente se era um familiar, independente se era espírita ou mesmo cristão. Para Chico não importava não. Chico Xavier viu o ser humano, independente de tudo o que a pessoa pudesse representar. Ainda não é o nosso caso, ainda não estamos neste patamar. Por isso que a proposta de Emmanuel não é fazermos as grandes coisas. Eu vou fazer o muito, eu já vou perdoar todo mundo, eu já vou amar todo mundo, eu já vou me relacionar com todo mundo, agora eu sou espírita, agora eu entendi o pagar o mal com o bem. Não, absolutamente. Esse caminho não nos levará a lugar algum, porque o próprio Senhor nos ensinou: dizeis sim, sim e não, não. Há momentos do sim e há momentos do não. Então, não é assim também, olha, eu sou espírita, tá tudo certo, a pessoa pode falar um caminhão de bobagens para mim que eu vou perdoar, a pessoa pode ser desonesta comigo que eu vou perdoar, a pessoa pode me trapacear, pode me roubar, pode me lesar. Não é assim que funciona. Pagar o mal com o bem não é ser bobo na mão dos outros. Chico Xavier já dizia, precisamos ser bom. Bonzinho é sinônimo de bobo. Então, nós temos que ter muito isso em mente, porque às vezes nós temos aquela ideia, não é? Eu sou bom,
eu sou virtuoso, eu sou caridoso e eu vou mudar o mundo porque agora eu sou espírita. Pera lá, o mundo ainda é marcado por muita maldade e se nós não tomarmos cuidado e se nós não formos previdentes, daqui a pouco somos nós arrolados pelo desequilíbrio e pela maldade do nosso semelhante. Continua Emmanuel. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los, mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis, das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Então aqui Emmanuel encerra, coroa o nosso capítulo de hoje, nos convidando nos pequenos detalhes da vida, nos pequenos detalhes que compõem o nosso dia a dia, a não passarmos recibo, a não ficarmos com pensamentos que na grande realidade só diminui a nossa própria qualidade de vida espiritual. Lembrando que tudo o que eu penso, ele gera a lei de retorno. Então nós temos que tomar cuidado com o ódio que sentimos, com a raiva que sentimos, o desejar o mal do próximo, porque isto vai, mas também retorna ao ponto de partida. Queridos amigos, estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, convido a todos a nos acompanharem semanalmente e peço a sua ajuda. Estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano e só chegaremos com a sua ajuda. Se inscreva no canal e habilite as notificações. Até o nosso próximo encontro.